Olá para você que nos acompanha no Justificando, estamos ao vivo aqui no Facebook para falar desse dia que promete ser um dia muito especial, porque é um dia de greve por todo o país, é um dia que os trabalhadores sairiam às ruas para protestar contra a reforma do trabalho e a reforma da Previdência, e é um dia que tem muitas consequências para o direito do trabalho. Ele tem uma grande movimentação ontem com uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho proibindo a greve dos metroviários, os metroviários descumprindo essa decisão para encandecer o direito de greve. Meu nome é Breno Tardelli, eu sou aqui diretor de redação no Justificando, e eu vou conversar ao vivo com o advogado trabalhista e doutor em Direito, Erickson Crivelli. A gente vai bater um papo aí pela próxima meia hora, vamos esperar a nossa sala encher um pouquinho mais, para abordar todos esses detalhes do direito do trabalho, abordar tudo isso que envolve a reforma da Previdência, a decisão do TST, o descumprimento da decisão do TRT, né? E eu já vou passando a palavra para o Erickson Crivelli, o advogado trabalhista, doutor em Direito, muito renomado nas centrais sindicais, para a gente conversar um pouco. Erickson, como é que você vê esse dia de hoje, o exercício de direito de greve da população? Como é que a gente chegou até esse momento? Boa tarde, Breno, toda a equipe do Justificando, as pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Olha, hoje é um dia importante, né? Porque, por um lado, nós estamos vendo que os sindicatos estão conseguindo esboçar uma reação aos programas de reformas que o governo Temer está tentando impor com esse Congresso Nacional. Então, esse é o lado positivo. Agora, do lado do Judiciário, essa decisão do Tribunal de Justiça é uma decisão que, do meu ponto de vista, é inconstitucional, porque não é da competência da Justiça Civil lidar com a matéria. E depois, a greve convocada para discutir uma reforma, seja a reforma trabalhista, seja a reforma da Previdência, do meu ponto de vista também, da interpretação e, digamos, da boa tradição do direito constitucional do trabalho, está perfeitamente, o movimento que está se fazendo, a ação sindical que está se fazendo, está perfeitamente dentro dos parâmetros constitucionais. Porque o direito de greve é um direito de resistência, o direito de resistência se exerce, e é claro, o texto constitucional e a lei de greve, inclusive, trabalha muito bem esse conceito, que a greve é convocada a partir dos interesses de decisão e de conveniência dos trabalhadores, certo? Então... Mas isso tem acontecido muito, né, da Justiça do Trabalho impedir o direito de greve, né? Quando você tem uma expectativa de greve, vem a Justiça do Trabalho e dá uma decisão proibindo, esvaziando completamente a questão. Veja, é uma coisa que eu digo constantemente, nós temos uma estrutura sindical corporativa. E a Justiça do Trabalho é um dos elementos dessa, digamos, de engrenagem desse sistema corporativo. E a Justiça do Trabalho, meus amigos juízes do trabalho, se algum estiver ouvindo, vão entender as minhas críticas, porque eu respeito muito os juízes do trabalho, é meu trabalho no dia a dia, mas a Justiça do Trabalho, ela nasceu, claro que num processo de modernização conservadora, onde o fato de a Justiça do Trabalho ter um processo, como foi pensado lá atrás pelo Getúlio, de oralidade, isso tudo é um avanço muito grande. Mas a Justiça do Trabalho é uma peça pensada dentro do modelo corporativo para conter o conflito coletivo e impedir que ele se realize. Mas impedir não na perspectiva da solução dos problemas, na perspectiva da repressão da ação sindical, né? Então, os dissídios coletivos, o Brasil é um país de todos que tiveram um modelo corporativo único que até hoje mantém os dissídios coletivos. Acho que isso é sempre bom lembrar, e é a primeira ferramenta jurídica que a Justiça do Trabalho usa para barrar uma greve, para impedir a realização de uma greve. Então, veja, é que a Justiça do Trabalho vem evoluindo e entendendo que ela tem que mudar o seu papel em relação à classe trabalhadora, em relação à sociedade brasileira. Agora,
Na medida em que a Justiça do Trabalho vem evoluindo para essa compreensão de que o conflito tem que se resolver na mesa de negociação e não no judiciário, o judiciário civil, na senda dessas aventuras constitucionais que tem se praticado, passando por cima de vários princípios da Constituição, na Operação Lava Jato e outras coisas que vem fazendo, eu inclusive, gosto de chamar a atenção para a especificidade desse processo, porque ninguém atinge princípios democráticos, ninguém desrespeita a Constituição em pequenos detalhes, e isso não tem consequências sistêmicas. Estão aí as consequências sistêmicas. Quando é que nós podíamos pensar que o Tribunal de Justiça, nós já temos visto o Tribunal de Justiça intervindo na greve de servidores, né? Aí, mas a greve de servidores, dependendo do poder público, do ente que estiver sendo envolvido na paralisação, se a relação jurídica é de seletista, ainda há uma justificativa jurídica. Agora, o Tribunal de Justiça interferir num processo de greve, para mim, é mais um passo, digamos, dessa saída dos trilhos que nós temos assistido nos papéis constitucionais e mais uma consequência das aventuras que têm se praticado na justiça criminal e na justiça federal, de forma geral, em relação ao direito penal, e que agora estamos vendo essas consequências. Poderia se alegar, Breno, que isso é uma greve política. Bom, vamos trabalhar com o raciocínio que eu fiz, que se a lei atribui que o trabalhador decide o momento de fazer a paralisação e o interesse que ele deve tutelar com o exercício da resistência, a greve política é reconhecida no nosso sistema jurídico e é reconhecida no direito internacional do trabalho. A OIT reconhece a paralisação política, e essa é uma paralisação política que defende interesses dos trabalhadores que aderiram à greve. Toda greve é política, né? Não tem como ela não ser política. Toda greve é política, mas assim, a doutrina conservadora gosta de traçar essas balizas como se houvesse a greve, né, um cordão higiênico aí, que é a greve que não tenha política e greve que tenha política. Então, para manter essa linha mestra de raciocínio com que o pensamento do nosso judiciário trabalha, ainda assim é absolutamente legítimo que os trabalhadores parem porque não aceitam a mudança de uma legislação previdenciária que irá afetar a todos. Então, e se qualquer sindicato, qualquer central sindical for a OIT dirá perfeitamente. Ilegítimas são as multas aplicadas, inclusive, porque elas não respeitam equilíbrio e proporção. Sim. Se você condenar um sindicato de motorista de ônibus numa cidade de 300 mil habitantes a 2 milhões de reais, você está dando uma multa que vai além da capacidade de pagamento. Então, essa multa, ela não é uma multa de correção, uma multa punitiva. O intuito dela é de inviabilizar o funcionamento do sindicato. O intuito dela é de viabilizar o apenado que pratique e exercite a sua ação, exercite o seu direito de ação integralmente. Então, é absolutamente absurdo. Essa decisão do Tribunal de Justiça não passa em nenhum órgão da Organização Internacional do Trabalho. Isso eu falo dos meus 20 anos de experiência com a OIT, tenho obra publicada sobre o assunto, não passa. Só nas cabeças autoritárias de alguns juízes Delírio. Que acham que têm o direito de aplicar a Constituição segundo o seu gosto. Eu fiz fazer uma correção, falei do Tribunal Regional do Trabalho no começo, mas é o Tribunal de Justiça de São Paulo, que proibiu os metroviários de fazerem greve. É o Tribunal Estadual. Estadual, Justiça Estadual. E é uma decisão, então, eles são incompetentes para darem essa decisão, e ainda que fosse, é uma decisão inconstitucional por proibir o direito de greve e que impõe uma multa que visa fechar o sindicato, uma multa proibitiva absolutamente fora de qualquer proporcionalidade. Então, ela tem 3 fases de problema aí, essa decisão, né? Pode dizer assim. E eu vou ler aqui, viu, Crivella? Tem pessoas mandando perguntas ao vivo pra gente. Vamos... o pior é que baixa as perguntas, eu perco elas, mas
registrar a participação da Lucimara, do Jefferson, da Rosemary, do Lucas, e dizer que para vocês que estão aqui assistindo a gente está comentando ao vivo, a essa greve, esse dia de direito do trabalho, esse dia de movimentação dos trabalhadores, esse dia que promete muito uma oposição a todos esses ataques à justiça do trabalho, ao direito do trabalho. Semana passada a gente teve o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falando que ela nem deveria existir. A gente tem o Ives Gandra Filho proibindo a lista suja do trabalho escravo, falando que a justiça do trabalho é paternalista. Então a gente não tem, eu não sei se você vê isso, Crivelli, a gente não tem ninguém nos postos de poder assim para fazer alguma voz ativa e denunciar isso daí, né? Parece que a gente está na mão dos coiotes mesmo. Veja, nós vivemos um momento político muito ruim para o direito do trabalho e para o direito constitucional no Brasil. Infelizmente, nós temos uma elite política e jurídica muito conservadora e que nós não conseguimos cumprir nem, digamos, os avanços democráticos que todos os sindicatos ou sistemas de relações coletivas de trabalho nos países de capitalismo mais avançado conseguiram fazer nos últimos 60, 70 anos. E é surpreendente que nós tenhamos sindicatos hoje tão ativos no Brasil e ainda temos uma resistência enorme. Mas o fato é o seguinte, nós temos o quadro que nós vivemos é um quadro onde o neoliberalismo tem, os projetos liberais têm que prescindir das práticas democráticas. Conviver com o conflito é uma prática democrática, porque a sociedade é pluralista. Se não, caso contrário, eles teriam que admitir que o projeto é autoritário mesmo, o projeto é totalitário no sentido de que esse direito terá que se exercer sem o diálogo. Esse governo, ao apresentar o projeto de reforma da Previdência e de reforma da legislação trabalhista, descumpriu tratados internacionais. Passou por cima... o Brasil ratificou a Convenção 141 da OIT, que é uma das maiores preciosidades de construção de relações democráticas que, digamos, que a humanidade já produziu no campo do direito internacional do trabalho. Porque essa convenção, ela estabelece a obrigatoriedade da consulta, a obrigatoriedade da prática do diálogo social. A sociedade democrática tem que viver com diálogo constante. Então, veja, alguém pode estar ouvindo aqui e falar assim, bom, mas o Tribunal de Justiça, ele tomou decisão para garantir as atividades essenciais mínimas, porque a lei fala em atividades essenciais e, de fato, transporte público é atividade essencial. Mas a greve foi feita de forma parcial, de forma que eu não tenho conhecimento que a paralisação se transcorreu dos ônibus o dia inteiro, que tudo que as informações que me chegaram é que houve um horário de paralisação e depois várias companhias voltaram. Então, veja, a greve, mesma coisa os serviços financeiros, a indústria chamada indústria financeira paralisou até às 11 horas da manhã. Então, é pouco plausível que se possa argumentar que a atividade essencial do transporte, ou seja, ou como gostam os liberais, na hora eles lembram desse direito, o direito de ir e vir tenha sido negado aos cidadãos de São Paulo, das grandes cidades brasileiras e das cidades do interior que tenham tido paralisação. O que eles vivenciaram foi uma interrupção passageira de protesto, uma greve de curto espaço de tempo, uma atenção, chamando a atenção da população para os problemas de reforma que esse governo pretende fazer. Eles não podiam parar todo mundo, tudo? Parar 100%? Bom, eu não tenho... No metrô não parou 100%. Não, mas eles poderiam, teoricamente, fazer isso? Não, poderia. O problema, veja, onde é que está a essência dessa medida? Eu sou capaz, me arriscando de não ser leviano, de apostar que a decisão do Tribunal de Justiça não está alicerçada em nenhuma matéria fática que seria necessária e essencial para isso. Porque uma das pré-condições
para se administrar a paralisação nas chamadas atividades essenciais é a negociação coletiva prévia, porque o sindicato e o empresário eles têm que conversar sobre de que maneira garantir algumas atividades essenciais ou alguma parte do transporte que seria absolutamente essencial. Eu não tenho conhecimento de nenhuma garagem de ônibus em São Paulo onde os diretores das empresas tentaram discutir com os trabalhadores qual era a linha mínima que deveria se manter. Vamos manter o Penha-Lapa, vamos manter o eixo. E a mesma coisa no metrô. No Brasil, os empresários não conseguiram entrar na segunda metade do século XX. Na verdade, quando se fala em paralisação, estabelece a guerra. Não é um conflito que é comum aos regimes pluralistas e democráticos. Eles tratam como se fosse uma guerra. Sim. Então, portanto, não há diálogo nenhum. E veja que a imprensa não costuma tentar, por isso que esse espaço que vocês têm aberto é mais do que louvável, não atenta para esse detalhe. Não há empregador que procure o sindicato para garantir as atividades mínimas. Aí nós vemos essas decisões absolutamente absurdas que anulam o exercício na prática do direito de greve, que 80% é não fazer greve. 80% é não fazer greve. Então, não é o exercício do direito, mas sim se impedir que exerça o direito de greve. É a função da Justiça do Trabalho que tanto nos incomoda, né? De impedir uma manifestação maior, assim, uma manifestação que tome os espaços do poder, né? Manter a greve no limite que não incomode os donos do poder aí, os patrões, etc. Olha, há vários setores que nós avançamos muito pouco, quase nada, nesses 32 anos quase de democracia, né? Eu vou dizer, o setor público. A administração pública direta avançou quase nada em relação ao trato do direito de greve. Porque o direito de greve, eu tenho um grande amigo advogado que já está aposentado, o Douglas Gerson Braga. O Douglas trabalhava na negociação, o doutor Douglas trabalhava na negociação do serviço público e ele dizia sempre o seguinte: se a greve é o nosso último recurso, é o último recurso do trabalhador, que é o direito de resistência, a se lançar a mão, qual é o primeiro recurso? Se você não tem negociação coletiva, se você não tem representação no local de trabalho, se você não tem garantia para as atividades sindicais, qual é o primeiro recurso? Então, veja, eu estou chamando a atenção desse detalhe, porque isso que nós temos visto nessa paralisação é que não há mecanismos, não havendo diálogo dentro do local de trabalho, não há condições de se aplicar nem o cumprimento das atividades essenciais a partir da negociação e do diálogo, porque não há essa cultura. E vamos ser objetivos, se não houver uma intervenção legal, uma intervenção institucional do ponto de vista de regulamentação, da representação no local de trabalho, da negociação obrigatória do serviço público, da negociação obrigatória, inclusive, na realização dessas, a lei de greve prevê a negociação, mas ela não é obrigatória, você não terá aplicação prática e terá sempre essa negativa de diálogo do empregador para lidar no cotidiano com essas manifestações e essas decisões que eu considero verdadeiros arroubos autoritários, um tribunal de justiça interferir na greve, e isso me faz pensar, porque se eles entrarem por essa senda autoritária, eles terão que ser coerentes com isso. Ou isso não é apenas um exercício de pressão política também sobre outros itens dessa reforma previdenciária. Bom, saudar aqui, registrar a presença das pessoas que estão ao vivo conosco. Estamos comentando aí esse dia de greve, comentamos uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que proíbe o direito de greve dos metroviários como um delírio autoritário. Mande suas perguntas, vamos começar a falar agora da reforma trabalhista. Tem aqui o Gabriel Steca, que está lá estudando em Parma, na Itália, tem a Cibele Cagliari,
de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, tem o David Cunha de Curitiba, tem o Vinícius de São Paulo, meu amigo de um advogado trabalhista. E, bom, essas pessoas que vão às ruas, o Crivelli, elas vão para protestar contra a reforma da Previdência e contra a reforma trabalhista. Vamos começar pela trabalhista? Você teve aí, eu vou te dar alguns dados, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, disse que não precisava nem existir a reforma do trabalho, a Justiça do Trabalho não deveria nem existir, e tem também a votação da terceirização plena, você tem aí a votação do negociado sobre o legislado, a prevalência do negociado sobre o legislado, o fim do FGTS, uma série de coisas aí que não é nenhuma reforma, né? É destruição do direito de trabalho, esvaziamento completo. Antes de, viu, Breno, eu vou adentrar nesses assuntos, mas eu só queria chamar a atenção para aquele trabalhador que aderiu hoje à paralisação, protestando contra o governo, que fique tranquilo, que participação, adesão à greve pacífica não enseja dispensa por justa causa, certo? Isso vocês terão total acolhida no Justiça do Trabalho, a matéria já foi definida e simulada pelo Supremo Tribunal Federal, então, portanto, aqueles que quiserem aderir às greves de protesto contra essas reformas absurdas podem fazê-lo com a maior tranquilidade possível, que nenhum empregador, claro, que se praticar outros atos durante a greve, que já seriam justa causa com paralisação ou sem paralisação, poderia ensejar, mas não, a adesão voluntária, pacífica, não enseja dispensa por justa causa. Mas vamos falar um pouco da reforma, né? Veja, eu acho que nós temos um problema basilar nessa discussão da reforma, é que, primeiro, ela não está se fazendo a partir de um governo com legitimidade, né? Esse governo padece desse requisito essencial. Um governo com legitimidade teria condições, legitimado no voto, certo? E não se alegue que eu conheço várias pessoas que vão dizer, não, mas isso não... Ele foi eleito para Dilma, é vice... Bom, mas não foi essa plataforma eleitoral que ele está aplicando que foi eleito. Aliás, eu me surpreendo que o senador Aécio não tenha honestidade intelectual para reconhecer, porque eu lembro do senador ter acusado como era... se acusava de não cumprimento da plataforma, fraude eleitoral, não era... Tem uma expressão política, agora me foge a cabeça. Estelionato eleitoral. O estelionato eleitoral, né? Esse governo não foi eleito para fazer... Esse vice-presidente não foi eleito para fazer isso, tá certo? Bom, não é à toa que ele tem a recusa estrondosa que tem da opinião pública. Primeiro, que isso é uma reforma de uma gravidade que deveria se seguir todo um ritual. Primeiro, o ritual do diálogo social prévio, que é uma norma legal do nosso ordenamento jurídico, com a incorporação da Convenção 141 da OIT, que ele simplesmente desconheceu. Está aí, é lei, vigente. Então, se admitisse uma discussão, isso é uma coisa que ouvisse primeiro os sindicatos, as empresas, ouvir os outros setores que os americanos gostam, chamados os outros interessados, os stakeholders, quem é atingido por essa mudança. Vamos ouvir a sociedade. Isso tudo não foi feito. O que esse governo, que tem um déficit de legitimidade fenomenal, faz é querer se legitimar perante o mercado financeiro, se legitimar perante a banca internacional, entregando reformas a socapa, fazendo da noite no apagar das luzes para entregar essa resposta. Então, num processo democrático normal, teria que fazer essa consulta. Feita a consulta, aí o que é que se admitiria discutir? Nós temos aí vários problemas na legislação trabalhista. E diga-se a verdade, gente, a legislação trabalhista não é a CLT, não é o que está se falando. Isso é uma desonestidade intelectual estrondosa. A CLT, Breno, tem 6 títulos e quase 1000 artigos. São 900 e
em 79, se eu estiver enganado, se não me falhar a memória. Você diz, tudo ali está absolutamente atualizado? Não, seria uma inverdade eu dizer isso. Tem um capítulo, esse sim, que deveria ser tocado, que é o título 5º, que é o título da organização sindical. Ali está o cerne digamos, do espírito autoritário do modelo corporativo. Demais, eu fiz um levantamento no título 3º e no título 2º, eu medi mais de 270 alterações legais feitas nos últimos 30 anos nesses 2 capítulos. E alterações legais não são cosméticas, são alterações legais que mudam perfil do contrato-trabalho, a criação do contrato a prazo. Muda a vida das pessoas. Né? Oi? Muda a vida das pessoas. Muda a vida. Então, ou seja, a CLT ela vem sendo adaptada. Então, isso é uma desonestidade intelectual. Dizer que a CLT é uma legislação arcaica, agora virou moda dizer que a CLT é uma legislação arcaica, que é do tempo do Getúlio. Isso não é verdade, isso é uma desonestidade intelectual. Ela vem sendo adaptada, vem sendo atualizada, conforme o mercado, o processo produtivo vem se atualizando, tanto é que nós temos todo o trabalho por vias de plataformas, ou de telemarketing, tudo já regulamentado. O problema é que eles não querem atualizar a legislação, eles querem desregulamentar o mercado de trabalho, é isso que eles querem fazer. Essa é a intenção e confessa. Essa é a intenção confessa. Não é liberalismo, né? O título 5º, esse sim que deveria se submeter a uma reforma na organização sindical, esse não se toca. Esse não se toca, Breno, não é por causa dos trabalhadores. Eu gostaria de recordar aqui aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores, que uma das grandes resistências, fenomenais resistências à mudança do sistema sindical corporativo, esse que vive da contribuição sindical, veio do sindicalismo patronal. Esse não aceitou de forma alguma. Não aceitamos alteração nesse sistema. E soma-se a isso o sistema S também. Eu tenho, às vezes, nas redes sociais, eu fico aí comprando algumas discussões, porque as pessoas esquecem que o patronato no Brasil tem um cartório, mas que é muito maior, Breno, mas muito maior que o sistema do Sindicato Corporativo de Trabalhadores. Daqueles, você apontar o dedo, esse sindicato aqui é um cartório, esse sindicato só existe no carimbo, e não vamos ser objetivos, existe, né? Não é a maioria, existe, não. Ali é um grande cartório que arrecada dinheiro, em média, de 2,5% da folha de pagamento do Brasil, e entregam num projeto que foi pensado para... Por que os empresários... Por que o Roberto Simonsen trouxe a agenda de negociação com o Getúlio lá em 43? Eu até recomendaria. Felipe Schmitter tem a sua tese de doutorado, Stanford, trabalha de forma absolutamente magnífica, historiando detalhadamente todo o processo de negociação da criação do Sistema S. Os empresários, na época, acharam que com o Sistema S eles iriam praticar caridade com a classe trabalhadora, que é para evitar o crescimento do então Partido Comunista Brasileiro, que eles sentiam como uma ameaça. Criaram o Sistema S. Eles criaram, esse era o foco de preocupação principal. Depois foram criando a profissionalização, etc. Mas venhamos e convenhamos, o Sistema S não é utilizado só para o fim como ele foi criado. É utilizado para atividade política. Explica para a gente o que é o Sistema S. É o Sistema S é o Senai, SESI, SESC, enfim, todas essas entidades que são geridas exclusivamente pelas entidades patronais. Exclusivamente. Porque foi pensado lá atrás com esse objetivo. Bom, eles cumpriram um papel importantíssimo na formação profissional no período do auge do modelo fordista. Cumpriram, eles aprenderam a se adequar à realidade do capitalismo no Brasil,
deixaram um pouco de lado os pavores ideológicos, puseram a estrutura para funcionar. Bom, mas o que é que nós temos assistido? Esse sistema está adequado com os novos métodos de relações de produção? Eu suspeito que não, suspeito que não. Acho que até seria interessante chamar pessoas mais abalizadas, alguém de dentro do sistema S para conversar sobre isso. E o que é que nós vemos todo dia? Presidente da Fiesp, candidato a governo do Estado de São Paulo pelo PMDB, né? Usando a televisão, cada banheiro que ele inaugurava num SESC, cada sala de aula que ele inaugurava no Senai, ele ia fazer discurso político, como usou depois o horário de televisão, também pago pelo Sistema S, para denunciar o governo Dilma, para defender o impeachment, para quem é que pagou o pato que foi lá para o centro da Avenida Paulista, né? Então, assim, isso aí ninguém quer mexer, não põe a mão nisso, título quinto põe a mão. Então, o que a reforma trabalhista quer fazer? Vamos lá, vou falar da reforma trabalhista. Dizer que não é preciso se dar alguma ampliação à negociação coletiva na CLT é necessário. É necessário. Mas eles não querem pouco, eles não querem fazer uma ampliação da negociação coletiva, onde você coloque lá num projeto de lei, dizendo, olha, é possível, a partir do critério de razoabilidade, de defesa dos direitos, saúde, higiene, etc., e proporcionalidade, e compensado a troca por alguma vantagem, etc., e tal, se flexibilizar X, Y, Z, ou seja, taxativamente a lei dizer o que precisa fazer. Não, eles querem que a negociação coletiva se sobreponha ao legislado. Pô, isso já, por si só, já demonstra... Já destrói a justiça do trabalho. Que a intenção é destruir o direito do trabalho ditado pelo Estado, entregar o direito do trabalho para sindicatos que não foram construídos para serem representativos, porque não foram feitos para ser representativos. A funcionalidade do sindicato corporativo no Brasil foi feito para conter a classe trabalhadora.